Recebemos o vereador de São José, pelo André Gesser. Vereador, obrigado por estar conosco. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Carol. Um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. Vereador, já que o assunto veio à tona há pouco, a gente falou dessa história de invasões ilegais, de ocupação de solo em Biguaçu. Queria puxar essa linha também para São José, que sofre do mesmo problema. Como que a Casa Legislativa tem se movimentado nesse sentido? E o senhor acredita que o poder público municipal, no sentido do executivo, tem cumprido o papel dele? Porque os questionamentos são rotineiros. Posso dar um exemplo aqui, poderia dar outros. Avenida das Torres, aquele problemão que a gente já enfrenta aqui há muito tempo, vereador. Então, Polito, na verdade a Casa Legislativa é a casa que faz a fiscalização e cobra as ações do Poder Executivo, que é quem tem que executar. E São José está enfrentando um problema muito sério com isso, especialmente na Avenida das Torres, como tu falou, que fica na região da Serraria. E é um problema que, depois de acontecer o problema, ele fica maior ainda, porque aquelas famílias que acabam ocupando esses determinados espaços, né, que acabam se consolidando, depois que é feita essa retirada, essas famílias também acabam enfrentando o problema de conseguir um lugar para ir. Então, o que falta em São José? Falta principalmente a fiscalização para que isso não aconteça, que é o primeiro problema, né, que é as ocupações. E depois disso, que já está ocupada, a falta de uma política pública habitacional. E faz muito tempo que São José não tem uma política pública habitacional para que essas famílias, né, porque a gente não pode simplesmente tratar como as famílias são invasoras e têm que sair e vão para a rua, ainda mais no momento de pandemia. Então, a gente tem um primeiro problema que é a falta de fiscalização e acaba acarretando essas famílias que ocupam esses espaços, muitos deles privados, né, ou públicos, mas depois de ocupados é a falta de uma política pública habitacional, né, para que eles possam irem para algumas moradias, enfim, alguns prédios que eles fazem especialmente para esse tipo de público. São José, para ter uma ideia, a última política pública habitacional que nós tivemos, que, se eu não me engano, é o Morar Bem, que fica próximo, inclusive, a essa ocupação, e é na Serraria também, foi lá por 2007, 2008. Então, a gente já está falando para mais de 10 anos para trás. Então, é um problema sério, né? É um problema sério porque tem a ocupação, mas também tem a falta da política para fazer com que essas famílias tenham a chance de recomeçar, né? Não é dar de graça para as famílias, mas de uma maneira que elas consigam pagar, né, um valor que caiba no bolso dessas famílias, e automaticamente tu faz com que elas não ocupem esses espaços que não devem ser ocupados, né? Como, por exemplo, a encosta dos morros, que além de estar desmatando e trazendo esse problema ambiental, tem a outra questão que é a segurança, porque eles estão ocupando morros que daqui a pouco, quando não tem mais mata, pode vir a acontecer desmoronamento e tantas outras coisas, né? Tem uma outra questão que eu sei que o senhor briga bastante, tem discutido, tentado levar para a Casa Legislativa, acho que é muito importante da gente falar, tem a ver também com essa questão habitacional e outros pontos fundamentais, que é a SC 281, né? Liga ali a BR-101 a São Pedro de Alcântara, corta São José, no bairro Forquilhas mesmo, uma quantidade imensa de gente, está se tornando uma região extremamente populosa. Essa briga se intensifica porque vocês têm que cobrar necessariamente do governo do estado, já que a rodovia é estadual, né, vereador? Exatamente. Eu acho que tem duas questões aí muito sérias. Primeiro, a cidade de São José, né, que é a quarta maior cidade de Santa Catarina em população, é uma cidade que tem uma densidade demográfica muito grande, ou seja, é um território muito pequeno e muito adensado. Nós temos mais de 250 mil habitantes. E a região que Barreiro já está tudo ocupado, Campinas, a Serraria também, enfim, Areias, o município está crescendo lá para Forquilhas, para Potecas, ali para o sertão do Maruim. Então, são duas questões. Uma, que o município ele tem que urgentemente, isso é urgente, precisa trabalhar uma política de planejamento urbano muito sério, porque o município está crescendo para esses lugares e os logradouros, as ruas, não dão mais conta. Então, se
libera os loteamentos para que sejam feitos, os prédios, mas tu não tem mais não tens mobilidade, a não ser que tu comece a pensar o seguinte, pô, naquela região lá que tem um grande terreno que não é ocupado, já se faça as vias agora, faça os alargamentos para que a gente não tenha esse problema. E essa região, ela é especialmente ligada pela 281, que daí é uma SC estadual, que é responsabilidade do governo do estado, e o governo do estado precisa também olhar para São José, inclusive, né, que nós somos a quinta economia, o governo precisa olhar mais, especialmente para a 281, que é responsabilidade do governo do estado, em regiões como, por exemplo, ali tem uma rótula onde liga o Sertão com a Forquilinha, liga com a Pedra Branca na Palhoça, com a cidade universitária. Se tu for em qualquer horário ali, tu vai ver que é um caos. Além desse caos do trânsito, porque são filas para todos os lados, é um caos também porque gera uma insegurança para o pedestre que está atravessando para ir trabalhar num lado ou para ir para o outro. Tem um grande supermercado aí, as pessoas vão a pé para fazer as suas compras. Então, eu acho que são duas questões muito sérias, que é esse planejamento urbano, que nós já estamos atrás há muito tempo, porque quem conhece São José sabe que São José já está quase parado e daqui a pouco está parando, né? Vocês acabaram de dar a notícia que a BR-101 está parada aqui em Barreiros, isso aqui é todo dia e todos os horários, Barreiros até a fronteira com a Palhoça também está acontecendo a mesma coisa. E a outra questão é essa atenção que o governo tem que dar, e daí a Prefeitura e a Câmara Legislativa tem que cobrar do governo do Estado, que é em cima da SC 281, que é um gargalo gigantesco, porque a cidade está crescendo para esses lados, porque para o outro lado já está tudo ocupado. Chama a atenção esse tipo de discussão, porque, convenhamos, né, vereador, o prefeito Orvino tem larga experiência no legislativo, sabe como funcionam os entraves, sabe como funcionam os processos. O senhor acha que está faltando pulso firme nessa administração? Olha, o atual prefeito ele ficou um bom tempo na Câmara, né? É o vereador que mais mandatos teve aqui em São José e um dos que mais teve mandatos no país. E ele sabe que tudo que é aquilo que a gente levanta de questões e demandas através da Câmara são demandas que vêm da comunidade. E quando a comunidade nos traz essas demandas é porque a comunidade está sofrendo na ponta, e essa comunidade que paga os impostos, né, desde uma ampliação de uma rua ou a manutenção de uma praça ou a reforma de um posto. Então, nesse sentido, o que eu estou vendo, nós já estamos com 7 meses de mandato, é que nós precisamos mais investimentos financeiros através do orçamento público em determinadas áreas que a comunidade está berrando, né? Nós temos, eu vou dar um exemplo simples, ruas de calçamento, por exemplo, a gente não enxerga a manutenção em rua de calçamento, daí não fazem a manutenção na rua de calçamento e o cidadão que paga o IPTU em dia vai ver aquela rua ruim, o que eles acabam pedindo? Rua de asfalto, porque a minha rua de calçamento está ruim, sendo que é um problema simples de resolver, que são as manutenções. E daí se tu faz a manutenção, o cidadão, a comunidade nem sente falta do asfalto, porque aquela rua de calçamento está bem feita. Então, de certa forma, eu acho que está faltando em determinados gargalos eu acho que mais pulso, talvez essa seja a palavra, até porque o atual prefeito ele é conhecedor, conhece a cidade como poucos, por tanto tempo que já esteve na Câmara, e sabe exatamente que aquilo que a Câmara leva para o Poder Executivo para que ele execute, porque a gente não pode executar, são demandas da comunidade. E como diz o ditado, né, nós temos que escutar a população e fazer aquilo que a população precisa. Se não dá para fazer, que tenha uma justificativa plausível para que a gente possa levar para a população para dizer o seguinte, olha, nessa questão aqui a gente não consegue fazer porque o Poder Executivo disse que não tem orçamento, enfim, pode ter a sua desculpa, mas que vai ser feito em determinado tempo. Mas essa resposta, eu, pelo menos como vereador, não tenho tido. Tem outro assunto interessante que a gente pode tocar aqui, isso me falha a memória, passou, né? Aí na Casa Legislativa, aquela história dos meios, do microempreendedor individual, uma isenção importante, deu um respiro para muita gente, ainda mais no meio dessa pandemia, né, vereador? Exatamente. Esse é um aspecto extremamente positivo, porque isso o governo fez já no começo, lá em fevereiro,
E Polito, assim, a lei do MEI, ela já vale a nível federal desde 2014, se eu não me engano. O problema é que São José não aplicava. Então, o cidadão que abriu o seu MEI tinha que pagar a abertura daquele MEI, a inscrição, o registro de funcionamento, o alvará, e a lei federal já falava que eles não eram obrigados a pagar isso, até pela toda a dificuldade que o MEI vem enfrentando, especialmente agora na época de pandemia. Então, o governo passado, que ficou 8 anos, ele não trouxe esse benefício para o empresário que tem MEI. E agora, através do projeto que veio do Poder Executivo para a Câmara, foi aprovado por unanimidade, e hoje quem tem MEI ou quem está pensando em abrir o MEI não vai mais ter que pagar essas taxas, o que faz muito sentido, porque o MEI foi criado exatamente para que essas pessoas que querem, né, abrir o seu negocinho tenham essa facilidade, e isso automaticamente vai gerar economia, vai gerar emprego, vai gerar renda. Então é um benefício que aquele que abre o MEI vai trazer receitas para o município poder investir nas áreas de educação, cultura, saúde. Então é um círculo, né? Então por isso que é importantíssimo, e esse projeto chegou na Câmara através do Poder Executivo e foi aprovado por unanimidade. Sem dúvida, uma boa notícia, com alinhamento entre os poderes, que traz um benefício real, né, praticamente imediato para o cidadão josefense. Tem uma outra questão já em direção à reta final da nossa entrevista, não podemos deixar de falar do transporte integrado, vereador. André, essa questão, essa discussão já tem mais de uma década, não é possível, não vai avançar, tem tanto questionamento, chove denúncia todo dia aqui na rádio com essa história dos ônibus em São José, não só de São José, daqui da capital, de Palhoça, de Biguaçu. Como é que a Casa Legislativa tem trabalhado isso? Vocês têm pressionado nesse sentido? Como é que está a melhoria do sistema de transporte público em São José? Não é possível que nós vamos conseguir dar um transporte de qualidade para o cidadão, gente. A Câmara Municipal de Vereadores de São José, inclusive, tem feito muitas reuniões públicas interessantes nessa nova legislatura. Uma delas foi em relação ao transporte público. Obviamente que a gente não consegue, em São José, falar sobre o transporte público da Grande Florianópolis, porque a gente fala de São José. Mas é importante frisar que, inclusive, como tu fizesse agora uma entrevista, agora, um pouco atrás, com um procurador, sobre essa questão da Grande Florianópolis, para se pensar no transporte público da Grande Florianópolis, o governo do estado precisa entrar nessa parada e a gente fazer com que ele tenha essa integração e, automaticamente, com a integração, cobrar que tenhamos mais linhas e mais qualidade de serviço para o usuário. Agora, pensando como São José, a gente não pode esperar que o governo do estado nos apresente o projeto, que já é um projeto que está enrolado há um bom tempo, que é esse transporte coletivo da Grande Florianópolis, mas eu acho que São José está na hora de pensar no seu transporte para ligar da Serraria ao Centro Histórico, ou ligar da Potecas ou Forquilhas a Barreiros, porque hoje o cidadão que mora em Areias e quer ir para o Centro Histórico, ele tem um ônibus que ele pode pegar, que vai passando por todos os bairros, né? Demora aproximadamente uma hora e meia, ou então ele tem que ir até o centro de Florianópolis, para do centro de Florianópolis voltar, sair de Barreiros, vai para o centro de Florianópolis, do centro de Florianópolis vai para Forquilhinhas. Não tem o que é um absurdo, porque tu acaba jogando... O que está barrando esse estudo? O que está barrando essa ideia? Não é possível, né, vereador? Pois o que eu disse exatamente na reunião é que como a gente não pode esperar o transporte da Grande Florianópolis, eu acho que São José precisa fazer a licitação do transporte público de São José. Para quê? Para ampliar a linha, ampliando linha tu vai ter ampliação do horário, com ampliação do horário tu vai ter mais atendimento para o público, que é o principal, aquele que está pagando a passagem, né? Se tu tiver mais público, tu pode já começar a pensar em ter um preço mais em conta, porque o cidadão que paga 6, 7, 8 reais para ir, depois mais 8 reais para voltar, já são 16 por dia. Um cidadão que recebe um salário mínimo, um terço do salário vai quase só na passagem de ônibus. Então, nós precisamos de uma licitação e o município precisa, inclusive, avaliar, porque se for necessário para que o cidadão tenha mais qualidade e pague menos preço na passagem, pensar, inclusive, em subsídio, através do município, através de um fundo, enfim, de alguma coisa, para que o cidadão seja beneficiado. Não é para a empresa ser beneficiada, não é para o município, enfim, fazer política em si, mas para o cidadão ser beneficiado. E para isso a gente precisa
pensar urgentemente de uma licitação pública para o transporte público de São José. Porque se a gente ficar esperando a boa vontade da Grande Florianópolis, do governo do estado, o cidadão que é de São José, e é para esse cidadão que a gente responde e que tem que atender aqui através da Câmara, esse cidadão nunca vai ser atendido. Por isso que eu acho que urgentemente a gente precisa do município de São José, porque o nosso território é esse. Se a gente ficar esperando, mais uma vez eu digo, se a gente ficar esperando o governo do estado ou a reunião dos prefeitos da Grande Florianópolis para que a gente tenha um trabalho em conjunto, isso vai demorar. Então, a gente precisa pensar no nosso território. Uma licitação para o transporte coletivo de São José, eu acho que é fundamental e urgente. Recebemos hoje no Café com Política o André Gesser, vereador de São José, pelo PDT. Obrigado, vereador, por estar com a gente e trazer vários aspectos importantes para o debate público. Obrigado, Polito. Te agradeço e é muito importante esse espaço para que vocês debatam a situação das cidades e, em especial, a situação política de cada uma delas. Obrigado.